Quando se fala sobre psicanálise, psicoterapia em geral, muito se aborda a, a questão da saúde mental, né? Ou uma questão mais ligada a pessoas que buscam a terapia, psicoterapia, seja ela qual for, estão adoentadas de alguma forma. Muito se pensa assim. Muitos, inclusive, quer que se entenda dessa maneira. E, necessariamente, conclui-se então sobre uma psicopatologia ou várias psicopatologias. Portanto, a ligação natural, né, dentro dessa premissa inicial é de que quem procura a terapia é porque está adoentado, logo tem uma psicopatologia. Portanto, várias áreas ou várias pessoas que lidam com esse tipo de atividade ressaltam questões psicopatológicas. É uma visão, é autêntico e é uma perspectiva. Eu queria apresentar para vocês uma outra perspectiva, dentro da psicoterapia, que é exatamente a psicoterapia como mediadora de conflitos psíquicos. E no que se refere isso? Ora, conflitos psíquicos fazem parte de todo ser humano, todo ser humano. Independe se ele é uma criança, adolescente, adulto, idoso, não importa. A, a vida psíquica é, é constante, é transformadora. Existe um mundo vivo na nossa mente. E esse mundo vivo, inevitavelmente, choca-se com aspectos internos e externos nossos. Portanto, existem conflitos psíquicos em todos nós, todos nós, todos nós. Agora, existem situações em que a gente consegue lidar de uma forma mais ou menos tranquila ou mais ou menos tolerável com o conflito psíquico, e existem situações em que a gente não consegue. Ou mesmo em situações que esses conflitos atrapalham a nossa vida, não é? Atrapalha a nossa profissão, atrapalha a nossa atividade profissional, né? Atrapalha a nossa, o nosso convívio com familiares, com pessoas de várias áreas da nossa vida. Quando a gente começa a sentir esse tipo de interferência, ora, nota-se claramente que o conflito psíquico está tomando uma forma um tanto quanto grande. E aí a gente tem que parar para pensar, opa, há algo aqui. E esse algo é exatamente o que eu estou falando, esse conflito. Então a gente tende a necessariamente defender-se desse conflito, ou entrando no conflito no sentido de eliminar o que causa o conflito. Perceba que dessa forma a gente gera mais conflito. Então, dentro dessa perspectiva, a gente pode ir por esse caminho. Ora, se existe um conflito e eu faço parte desse conflito, algo em mim interno gera, dele nasce o conflito e eu estou lutando contra ou me defendendo dele, querendo eliminá-lo, querendo extirpá-lo dessa minha existência para que eu possa bem viver, e isso não está acontecendo. Quanto mais eu luto, mais ele fica forte, porque exatamente eu estou querendo eliminá-lo, então ele vai se defender e vai se fortalecer. Nessa linha de raciocínio, um vai morrer. Hipótese, viu?
Mas antes disso acontecer, o desgaste energético é monstruoso. E isso não é bom para ninguém. Então, a mediação de conflito psíquico entra. Se eu quero encerrar um conflito de verdade, eu preciso sentar na mesa de negociações ou na mediação com o meu oponente e encontrar um denominador comum onde a guerra acabe. Se eu de fato quero encerrar o conflito. Agora, se eu quero encerrar o conflito pela minha vitória, ou através da minha vitória, impondo ao outro a minha vontade, não é pela mediação. E aí, na verdade, eu não estou buscando o fim do conflito ou a paz. Eu estou buscando a vitória, a conquista. Nesse caso, dentro dessa perspectiva aqui que eu estou dizendo para vocês, não cabe a psicoterapia, você vai ficar se desgastando absurdamente com esse ente inconsciente. Mas, se você procura a paz, se você procura uma resolução para o fim do conflito e necessariamente a diminuição gradual dele, você tem que mediar ou ser mediado. Isso aí a gente vê vários exemplos na história, a gente vê vários exemplos, inclusive em contendas judiciais, onde existe a possibilidade de mediação, desde que as partes estejam dispostas a fazê-lo. E conosco é a mesma maneira. Se eu estou disposto a encerrar esse conflito psíquico que me acomete, sem necessariamente ter que vencê-lo, mas querendo a paz, eu preciso conhecer esse meu oponente, eu preciso ouvir esse meu oponente, eu preciso que esse meu oponente me conheça, eu preciso ser ouvido por esse meu oponente. E quem é que faz isso? Se o seu oponente está em armas e você também? A mediação. A mediação proporciona esse momento. E aqui, nesse sentido psicológico que eu estou dizendo, a psicoterapia permite, cria essa situação de mediação. Tem um brocardo latino que é assim, Civis pacem para bellum. Se queres a paz, prepare-se para a guerra. Essa é a paz que se almeja pela vitória, pela conquista. Eu quero propor uma outra ideia. Se queres verdadeiramente a paz, prepare-se para a mediação. E então, o olhar da minha atividade profissional, que é a psicoterapeuta, é a linha que lida com aspectos psíquicos, se você quer essa paz, se há uma tormenta enorme que você não aguenta ou que está tampando a sua visão de alguma forma, por exemplo, vamos buscar essa mediação, vamos buscar essa psicoterapia. E outra, psicoterapia, e eu digo, psicoterapia não é para doente, para fraco, não. É muito pelo contrário. Psicoterapia é para aquelas pessoas que estão dispostas, que têm coragem. Para pessoas que, aspas, são fracas, se mostrando fortes por não irem a ela, a psicoterapia, olha, não sei se elas aguentariam. Mas não é no sentido belicoso que eu estou falando, é no sentido de enfrentamento. Ouvir o nosso oponente também nos expõe, né? Nos expõe no sentido de ele está falando coisas, ele está demandando coisas que para nós às vezes são complicadas, são difíceis de lidar. Mas se essa demanda desse oponente existe, é porque há algo em nós que não está sendo relevado por nós, não é?
E no processo de mediação psíquica, né, a psicoterapia, a gente busca exatamente o cessar do conflito. Imagina que coisa boa, né? A gente conviver conosco numa paz. Não é a paz eterna, porque eu não posso prometer isso e a gente não tem a paz eterna, ao menos enquanto vivos. Mas momentos de paz são incomensuráveis e, principalmente, quando a gente percebe o surgimento de um conflito, a gente conseguir lidar com aquele conflito. São duas coisas que a gente não tem como dar preço. Todos nós buscamos isso. Então, existe essa perspectiva mais psicopatológica que é autêntica, é legítima? Existe. E não a nego. Não a nego. No entanto, eu quero apresentar essa outra perspectiva. Vamos pensar a respeito disso. A psicoterapia como mediadora de conflitos psíquicos. O que você acha? Comenta aí, quero ouvir a sua opinião.